Bom, pessoal, vou comentar com vocês aqui sobre as principais equações da eletrodinâmica, uma vez que questões de eletrodinâmica são os tipos de questões que mais caem em avaliações do tipo Enem. Então, bora lá ver as equações. Intensidade da corrente elétrica. I é igual a Q dividido por ΔT. Essa letra I significa intensidade da corrente elétrica e é medida em amperes, simbologia letra A da unidade. O Q significa quantidade de carga elétrica. Lembrando que a quantidade de carga elétrica, a unidade é o coulomb. E o ΔT significa o intervalo de tempo. E esse tempo medido em segundos. Lembrando que Q, quantidade de carga, você pode calcular também pegando o número de partículas de carga, que podem ser elétrons se movendo, vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, relembrando, I, corrente elétrica, Q, quantidade de carga, ΔT, variação do tempo. O gráfico nós temos aqui I em amperes, tempo em segundos, uma corrente contínua, eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo. A área que corresponde embaixo do gráfico aqui corresponde à quantidade de carga que passou pelo condutor, ok? Bora para frente. Primeira lei de Ohm. Nós temos aqui, ó, circuito elétrico simples, gerador, que é a bateria, polo positivo, polo negativo, sentido convencional da corrente elétrica, do maior potencial, que é o positivo, e vai para o menor potencial, que é o polo negativo, passando então a bateria a fornecer uma diferença de potencial, uma DDP em volts, que é a letra U. Essa diferença de potencial força os elétrons a percorrerem o material condutor, correspondendo a uma corrente elétrica I, corrente elétrica em amperes, e nós temos aí uma dificuldade de passagem de corrente elétrica por um resistor. Então essa letra S significa resistor ou resistência elétrica. Então o sentido da corrente elétrica, nesse caso aqui, é um sentido horário, né? Seguindo o nosso ponteiro do relógio. E nós temos lá a primeira lei de Ohm dizendo que a DDP, ou a diferença de potencial, é igual à resistência elétrica em ohms vezes a corrente elétrica em amperes. A gente chama essa equação aqui de URI. Então, tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Então essa aqui é a primeira lei de Ohm. Lembrando, DDP, ou tensão elétrica, em volts, resistência em ohms, corrente elétrica em amperes. Bom, segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência elétrica do condutor, por exemplo, é igual à resistividade do material vezes o comprimento do material condutor em metros, dividido pela área da secção reta em metros quadrados. Então, a resistência do condutor é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área, que é a secção aqui do fio condutor. Bom, resistência em ohms, resistividade é ohm metro, comprimento em metro e a área da secção reta é em metros quadrados. Então esse aqui o pessoal chama de rola. De vez em quando esse S aqui pode ser uma letra A, né? De área, tá bom? Rola de rolinha, tá? De passarinho, tá bom? De pombinha, rola. Rola de pombinho, tá bom? Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Rolinha, rola. Bom, potência elétrica. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. No caso, o trabalho aqui é a energia elétrica, né? Está passando lá pelo dispositivo elétrico, né? Então nós temos lá energia elétrica em joules dividido pelo tempo em segundos. Então potência elétrica é joule por segundo, mas nós não utilizamos a unidade joule por segundo não, tá bom? A unidade para a potência elétrica é o watt, tá? Então 1 watt significa 1 joule por cada segundo. 1 joule de energia, 1 joule de trabalho por um tempo de segundo. Mas quando a gente está falando mesmo de potência elétrica, a equação que nós utilizamos mesmo é essa aqui, ó, é o PUI, ou PIO. P significa potência elétrica, U significa tensão elétrica, ou DDP, né, diferença de potencial, vezes a corrente elétrica. Lembrando, corrente elétrica em amperes, U é a tensão, é medido em volts, e o P é medido em watts. Então o watt é a mesma coisa que o volt vezes 1 ampere, tá bom? Ou 1 watt é um joule por segundo, tá bom? Bom, energia elétrica consumida. Como você calcula a energia elétrica consumida? Para calcular a energia elétrica consumida em quilowatt-hora, você pega a potência elétrica, que é em watts, mas se você quiser em quilowatt-hora, você tem que dividir por 1000, tá? Para achar em quilowatt, e multiplica pelo tempo, esse tempo em horas. Exemplo, suponha que você tem um liquidificador de 400 watts de potência. Então você vai dividir 400 por 1000, vai dar 0,4 kW. E vamos supor que você utilizou esse liquidificador por um tempo de meia hora, ou seja, 30 minutos. Meia hora é 0,5. Então você vai pegar 0,4 kW e multiplicar por 0,5. 0,4 vezes 0,5 vai dar 0,2 kWh. É o consumo de energia elétrica consumida. Bom? Então kW, kW, significa 1000 watts. Bom? Então energia elétrica consumida em kWh é a potência em kW vezes o tempo em horas. Ok? Então nós temos aqui o formulário de potência elétrica, né? Potência elétrica é igual a U vezes I, potência elétrica em watts, U é a tensão elétrica vezes a corrente elétrica em amperes, ou potência elétrica dissipada é a resistência elétrica em ohms vezes a corrente elétrica ao quadrado, ou potência elétrica também em watts é igual
A tensão elétrica, dBp em volts ao quadrado, dividido pela resistência elétrica em ohms. Bom, POT, potência, e a corrente elétrica em amperes, R é a resistência e U é a tensão ou dDp. Resistores associados em série. Você tem aqui um circuito elétrico simples. A corrente elétrica no sentido convencional sai do polo positivo, indo para o polo negativo, passando por 3 resistores. Estão todos acoplados no mesmo fio, estão em série. Então nós temos que calcular a resistência equivalente, que vale pelos 3 no caso aqui. Se tiver em série, basta somar o valor de cada resistor em ohms, que você vai encontrar a resistência equivalente, no caso aqui, aos 3 resistores. Se fossem 4 resistores em série, seriam R1, R2, R3, R4 e assim sucessivamente. Nós podemos colocar também os resistores em paralelo. Por exemplo, eu posso pegar esses 3 resistores aqui e colocá-los em paralelo. Paralelo, a corrente elétrica ela é dividida entre os resistores. Aí o cálculo da resistência equivalente, no caso aqui dos 3 resistores, utiliza-se essa expressãozinha aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se tivesse 4 resistores aqui em paralelo, seria 1 sobre R4 e assim sucessivamente. Bom, ou você pode calcular também de 2 em 2. Você pode pegar aqui 2 resistores em paralelo e calcular utilizando essa expressão aqui, que é mais fácil, que é o produto dividido pela soma. Então você pega o valor da resistência aqui 1 vezes o valor da resistência 2 e divide pela soma de R1 mais R2. De modo que às vezes é mais fácil do que esse, porque esse aqui às vezes tem que tirar o mínimo e fazer toda uma continha para descobrir que a resistência é equivalente. Então de 2 em 2 às vezes é mais fácil. E nós temos também o caso que você tem aqui, ó, vários resistores em paralelos iguais. Por exemplo, suponha aqui que nós temos um resistor de 40 ohms, 40 ohms, 40 ohms, 40 ohms. 4 resistores em paralelos iguais. Então você pega o valor de 1 e divide por 4. 40 dividido por 4 daria então 10 ohms de resistência equivalente. Se fossem 3 iguais, pegar o valor de 1 e dividir por 3. Se fosse 5 iguais, pegar o valor de 1 e dividir por 5 e assim sucessivamente. Bora pro próximo. Equação do gerador. U é a tensão elétrica, é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica. Lembrando, U é em volts, E também é em volts, que a força eletromotriz é em volts, resistência interna do gerador é em ohms e que a corrente elétrica é em amperes. Então essa aqui é a equação do gerador. Nós temos aqui então a pilha, que é o gerador, né? Sentido da corrente elétrica aqui, ó, passando do polo positivo para o polo negativo, sentido convencional. Circuito fechado, circuito aberto, não tem corrente elétrica, a corrente elétrica é zero. O gráfico aqui do gerador, nós temos uma reta decrescente, onde essa reta encontra aqui o eixo do U, no ponto onde a força é eletromotriz. Então esse aqui é o gerador em circuito aberto, ou seja, ele não está ligado. Ligou o circuito, ó, que começa a acontecer, a tensão elétrica começa a diminuir até chegar na corrente máxima. A corrente máxima a gente chama de corrente de curto-circuito. Balanço energético, potência útil é U vezes I, potência dissipada R vezes I ao quadrado, potência total é E vezes I. Bom, potência total aqui no caso, balanço energético do gerador. Potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Nós temos aqui a equação do receptor. U é igual a L' mais R' vezes I. U é a dDp, diferença potencial. E é a força contra a eletromotriz, ambos medidos em volts, mais R', resistência interna do receptor, vezes I, que é a corrente em amperes. Tá bom? O gráfico do receptor é o contrário do gráfico do gerador. É uma reta crescente. Bom, nós temos aqui um balanço energético também do receptor, potência total igual a potência útil mais potência dissipada. Repare que as equações aqui são contrárias às equações do gerador. Por exemplo, a potência total em de watts é igual a U vezes I. Né? Aqui no caso, a potência total aqui do gerador é E vezes I. É o contrário. Aqui é a tensão vezes a corrente. Aqui é a força eletromotriz vezes a corrente. Potência útil, no caso aqui do receptor, é igual a força contra a eletromotriz em volts vezes a corrente em amperes. No caso aqui do gerador, a potência útil é a dDp, que é a tensão elétrica vezes a corrente. Potência dissipada no receptor é a resistência interna do receptor vezes o I ao quadrado, corrente ao quadrado. A potência dissipada no gerador é a resistência do gerador vezes a corrente ao quadrado. E o rendimento aqui, no caso do receptor, é a força contra a eletromotriz dividido pela tensão. No caso, se você for fazer o rendimento aqui do gerador, é o contrário, é o U sobre o E. Bom, então estamos aí com as equações da eletrodinâmica.